Olá, boa tarde. Chegou como missionário a Angola com 28 anos, vindo depois a ser bispo de Luena. A terra, até então desconhecida, cativou-o de imediato. Viveu a Guerra Civil durante 6 anos, em pleno cenário de combates militares. Dom Tirso Blanco deixa-nos agora, na reportagem da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, o relato, na primeira pessoa, de uma história de vida apostada em trilhar caminhos de paz em terras angolanas. Boa tarde! Como estão? Chegamos! Eu vim aqui em Angola com 28 anos de idade e já há uns tantos anos atrás. Não pedi especificamente a Angola, pedi ser missionário onde for necessário e mandar a Angola. Eu tive que procurar um pouco onde ficava no mapa, porque ninguém sabia bem onde que estava Angola, né? Mas, foi como um grande amor, né, que eu senti. Vindo há praticamente 6 anos em áreas de combate, de guerra própria. O primeiro impacto que eu tive aqui, assim, mais forte, é o contato com uma sociedade, como aqui em Luena, uma cidade altamente militarizada. Todo mundo era militar. A apologia da violência como meio para conseguir a paz. Né? Era uma incitação constante, né? A guerra, a violência, para justamente conseguir a paz. Isso contrasta com aquilo que a gente vivia nas comunidades cristãs. Né? A nossa diocese é a maior diocese em extensão de Angola. São 223 mil quilômetros quadrados, tem mais ou menos 800 mil habitantes, não é? Sendo realistas, temos talvez o 10% ou talvez até um pouco menos da população católica. O país mais ou menos tem 50% a 60%, quer dizer que aqui estamos na área do país onde provavelmente temos a menor proporção de católicos. Em parte deve-se àquela evangelização que chegou muito tarde, por outra parte os efeitos da guerra foram devastadores, destruíram todas as igrejas, a maior parte dos missionários saíram do país. É uma grande sede de Deus. E se nós não cobrimos, outros o cobrem. A maior parte da nossa população é camponesa, vive do cultivo da terra e também da pesca, porque apesar de ser uma área onde não tem mar, mas tem muitíssimos rios, alagoas, amarechanas, né? Extensões muito vastas que no tempo chuvoso cobrem-se de água, né? Porém, é uma área que não só é pobre, mas também é esquecida, né? Nós não temos comboio, não temos estradas que possam nos transportar os produtos de uma área para outra. A maior parte da nossa população não tem energia, tem muitas dificuldades para acesso às escolas. E a maior parte da nossa população ainda não sabe ler nem escrever. Muitas pessoas ganham, por exemplo, por mês $100, né? $100. Mas um saco de cimento no Balanguinho pode chegar a custar 50 euros. Mais ou menos, com um salário vai equivaler a 2 sacos de cimento normalmente, né? Então tudo isso encarece muitas coisas.
Essa é a diocese de Mochico, de Luena, aliás. Casombo, temos que sair daqui, passar toda esta volta, né? Aqui, para chegar a Casombo. As paróquias maiores são mais ou menos. Casombo tem 48.000 quilômetros quadrados, é enorme. Tem comunidades que estão aqui, mas nunca foram visitadas, nunca houve ninguém que chegou lá para visitar. Parece que quanto mais distante estão as comunidades, mais se aprecia a visita do bispo, do missionário. Aqui não temos praticamente caminhos asfaltados. Então, há lugares onde a gente tem um lodo incrível, né? Ou areia, areais, ou então ravinas, né? Que fazem perigar o carro para poder capotar. Pontes, nós passamos situações muito difíceis através das pontes, né? Com perigo de cair nesses precipícios, barrancos, ou então mesmo nos rios, né? Atravessar rios, às vezes, sem pontes precárias que não dão segurança. Depende também um pouco de gosto pela aventura, né? Porque senão fica um pouco difícil. Há diferentes tipos de surpresas assim no caminho. Então há caminhos, áreas onde temos muitos animais selvagens, como leões, hienas, mabecos, que são matilhas de cães selvagens, né, que estão. Depois o estado das estradas, os buracos que temos. Então e faz com que às vezes temos que ficar 3, 4 ou mais horas tentando tirar o carro do lodo, da lama. Um grave problema nesta província que são as minas. Em alguns lugares estão detectadas, sabemos que há campos minados, então encontramos um sinal, um triângulo, digamos, que adverte do perigo das minas, mas mesmo as áreas que têm sido desminadas, por vezes voltam a ser desminadas uma segunda vez, porque próximo desses lugares descobrem-se novos campos minados. No meio do trajeto acionou uma mina, faleceram 2 pessoas, né? Bom, Deus também me poupou aqui desta vez, sei lá porquê, mas de fato é algo que acontece, né, com muita frequência, estes acidentes de minas. Infelizmente as minas não têm uma data de validade. É uma arma que, a diferença de outras, não tem uma pessoa atrás que acione. Passou uma pessoa, qualquer uma criança, mais velho, e aciona uma mina. O primeiro desafio que nós temos é, de fato, a grande falta de missionários, de sacerdotes. A maior parte das 14 paróquias não tem sacerdotes. Temos outras paróquias que são atendidas por sacerdotes já com uma idade muito avançada. Por outra parte, a diocese não teve, até o presente, estruturas próprias para formar sacerdotes. Então foi uma das grandes opções deste tempo, que primeiro justamente é como formar sacerdotes localmente e criar aquele amor pela diocese, aquela capacidade de enraizar-se neste povo e de evangelizar. Por isso que, então, neste ano, iniciamos, apesar das dificuldades, o seminário propedêutico. E também no próximo ano queremos colocar o seminário médio,
áreas, não é? Onde há mais de 30 anos que não receberam missionário. Temos visitado já no ano passado uma comunidade onde nunca ninguém, uma comunidade numerosa, viva, tinha participado de uma missa sequer, né? Então vamos fazer como sempre fazemos assim, um pequeno encontro, né? Já fizemos há poucos dias, mas agora... Uma segunda prioridade é justamente a formação dos catequistas. Neste sentido, portanto, temos feito uma formação de catequistas itinerante para a alfabetização e também para aprender como se constrói uma capela, como se faz a oração da manhã, da tarde, como se animam os diversos grupos de uma comunidade, como se ensina a catequese. Há paróquias que tenham, por exemplo, 130 comunidades cristãs e então o número de catequistas oscila um pouco mais de 200. Aqui o catequista é o animador, o líder de uma comunidade. Nós temos mais ou menos umas 14 paróquias, muito extensas algumas, mas a característica principal é que a maior parte se encontra destruída, né? As casas dos missionários, as escolas, internatos, as próprias igrejas. E nestes últimos 30 anos, praticamente não houve nenhuma construção de uma igreja nova. Não sei aqui o senhor Linguja, se poderá contar a história da igreja. Já está, né? Em 1950 veio o padre Bonifácio e o padre Pedro, que são os primeiros missionários que cá estiveram, e o irmão Salvador. E mais tarde, quando veio o padre Antônio Joaquim de Freta, trabalharam muito conosco e fundaram muitas capelas, dizer, as comunidades, todas as comunas tinham as comunidades, 70. Eles iniciaram a construir essa igreja até 74, então acabaram com essa igreja. E assim, pronto, quando entramos em guerra, destruíram isto. Entre 81 e 82, nesses meios. Sim, é nesses meios. Sim. É nesses meios que destruíram isso. Eles dinamitaram todas essas casas, como está a se ver. Enterraram pessoas aqui. Tem gente morta aqui nesta mangueira. Sim, até mesmo ali atrás da missão, atrás da residência ali. Também enterraram aí pessoas. Os missionários foram porque viram que estavam isolados mesmo. Estava isolado, a guerra estava intensa, não poderia estar eles aqui sozinhos. Aqui não estava nenhuma população, toda a gente tinha abandonado isto. Aqui estamos em Cazombo, né? E este é o lugar onde antigamente estava a igreja, né? Estas são as escadas da igreja, mas durante a guerra foi tudo destruído. Esta também é a antiga casa do sacerdote, dos sacerdotes que lá se encontravam, também está destruída. Outras capelas ao longo do caminho, não é? Isso. Esta foi queimada, 2 vezes foi queimado o teto. E esta aqui é a capela de Calunda, que é realmente bastante grande. E a cobertura está sendo completada através da venda do mel que a população local produz. A igreja de Camanongue como foi antigamente, né? Mas atualmente a igreja está assim, totalmente destruída por causa da guerra. Celebra-se missa numa sala da escola.
sacerdote vive nesta casa que foi praticamente saqueada umas 3 vezes durante a guerra, no qual não ficaram portas nem janelas, o teto também foi praticamente destruído todo. Então eu comecei a ser bispo desta diocese no dia 9 de março de 2008, né? Temos já visitado bastante, sim. Cada paróquia tem 2 ou 3 destruídas, né? Ou mais, tem mais de 30 igrejas com certeza, né? Eles saíram aqui em 1999. Mukuya mu Zambia. Quando foram para Zambia? Zambia tunakalamo 4 anos. Esse povo aqui de Mochico é dos povos que mais sofreu as consequências da guerra. Depois aquilo que fica, né? Pessoas mutiladas, pessoas que já não têm muita perspectiva na vida, perderam, pensa que perderam talvez os melhores anos da sua vida. Então, isso é triste, mais triste que morrer num combate, porque morreu, pronto, nós entendemos, mas uma pessoa que está viva, mas que não tem aquela força interior. Parece que o único valor é sobreviver, né? Ameaças sobre a própria vida também são frequentes, né? E a gente tem vivido isso em algumas circunstâncias, situações, né? Onde diz, opa, faltou um instante mais, ou outros morreram, mas eu, pronto, aqui fiquei com vida, né? E é duro, por exemplo, uma mãe que vê em 6 meses morrer 4 filhos dela, né? É muita coisa. Diz que ainda tem que lutar porque tem ainda outros 2 ou 3 que estão com vida. Então tudo isso faz parte da situação da guerra, né? A humilhação profunda da pessoa. Muitas vezes o mais difícil depois que passou toda a guerra é quando acreditar que ainda tem recursos interiores para fazer uma vida plena, feliz, né? Com outras pessoas. Ele não acredita mesmo, né? Já não acredita mais. Mas Deus acredita nele, então nós temos que mostrar que Deus realmente espera dele, o que está no coração dele mesmo, né? Ngutume tata nanguya Chikwako chingandu Ngutume tata nanguya Chikwako lwena Ngutume tata nanguya Chikwako lukonya Ngutume tata nanguya Chikwako landu Ngutume tata nanguya Andewe Mawulene tata Makaku tata Wali babandende Ngutume tata nanguya. Eu pessoalmente estou muito feliz também do que a gente viveu, né? Muito feliz. O fato de viver numa guerra também ajuda a descobrir pessoas, né? Mas criar amizades profundas com as pessoas, um conhecimento em profundidade do povo, do seu coração, da sua vida, dos seus costumes. Tem muitas pessoas que a gente admira, uma fé carregada de heroísmo, de convicção muito profunda.
pessoas, aprendi muito e penso que a fé fica muito mais viva, né, em mim, e a confiança. A gente às vezes confia que pode fazer muitas coisas, aprende a confiar um pouco mais, né, em Deus. São muitas as alegrias que tem a vida missionária, né? Muitos anos atrás, aqui em Angola, né? Eu estava sentado à mesa, falando com um jovem, aprendendo um pouquinho da língua local, né? E então, tinha uma criança de 2, 3 anos, ele disse, eu não chatei o branco, né? Que está aqui. Então, ela disse, ele não é branco, né? Ele não é branco. Pensei por momentos foram experiências duras, mas foram muito felizes, muito boas. Nós dissemos realmente a vida vale a pena viver, né?